Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos. Bom dia ou boa noite para quem nos verá em horários diferentes. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando a nossa conversa semanal a respeito dos temas mais atuais e importantes no nosso entendimento que estão ocorrendo no país. O nosso objetivo aqui, todos sabem, é elevar o nível de consciência, é aprender com vocês e trocar boas informações, de formas que nós fazemos aqui, reiteramos o pedido para que vocês, para quem puder, compartilhar essa nossa conversa no Facebook ou curtir o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, enfim, que nos ajudem a divulgar e a trocar essas ideias. Nós hoje podemos interagir ao vivo, se alguém quiser responder ou perguntar ou observar ou comentar, que fique à vontade. Nós temos aqui conosco a Mayara, que está nos ajudando, e ela poderá anotar as perguntas e nós conversamos a respeito. Eu trouxe hoje, na verdade, não são temas inéditos, né? São 3 temas que estão, de certa forma, sendo tratados na mídia e que o que nós vamos fazer é dar um foco diferente nesses temas, né? Nós queremos aqui aprofundar a conversa a respeito dessa temática. Então nós vamos tratar dos assuntos usuais de uma forma mais profunda, porque no nosso entendimento o grande problema do Brasil é a deficiência de informação e, sobretudo, a manipulação, a desinformação e o conhecimento ficar apenas na superfície, sem que as pessoas compreendam a realidade, sem que as pessoas compreendam profundamente as causas daquilo que está acontecendo. Então esse é o nosso objetivo. Nós vamos fazer um breve resumo a respeito da situação atual da crise sanitária, vamos tratar especialmente neste momento da perspectiva, não é? A respeito do assunto, o que esperar para os próximos meses. Vamos aprofundar a conversa sobre vacina, sobre a CPI, sobre as revelações mais recentes, né? Em seguida nós vamos tratar da inflação e da carestia que voltaram a circular no Brasil. Vou comentar especialmente uma reportagem longa que saiu no Jornal Nacional, que ainda é um veículo de comunicação muito importante no país e que tem impacto na opinião pública, né, para mostrar para vocês um exemplo de como a informação pode ser superficial e não contribuir para melhorar a consciência das pessoas. Passe essa impressão de que está se informando corretamente, mas a informação chega truncada ou deformada para que as pessoas não compreendam as causas do problema. E ligada a essa questão, nós vamos falar da questão do desmatamento no Brasil, né? Tem alguns dados muito interessantes aqui. Nós fizemos um compilado e encontramos uma matéria muito interessante na Rede Brasil Atual, que eu recomendo que leiam. Que traz alguns dados aí sim consolidados do ano de 2020 que mostram a relação causa e efeito entre a crise energética que nós estamos vivendo, com elevação do custo da energia elétrica, né? E as medidas que não são tomadas ou que são postergadas a respeito da degradação ambiental. Bom, eu anotei aqui para não esquecer, não pular nenhum tópico. Então vamos começar conversando sobre qual é a situação da epidemia de Covid-19 no Brasil. Nós vínhamos num platô em níveis muito altos,
Nas últimas 2 semanas houve uma ligeira queda no número de casos e ontem nós chegamos a um R, quer dizer, a um índice de replicação viral acima de 1 novamente. Estamos com 1,07, o que significa que cada 100 pessoas transmitirão a doença para 107, né? Para cada 100 infectados transmitirão para 107 novas pessoas. Então é uma indicação, um indicativo de que a epidemia volta a crescer, né? Na maior parte do Brasil, os leitos de UTI continuam comprometidos, né? Em níveis muito altos de ocupação. Em alguns estados, como o Paraná e interior de São Paulo, especialmente, a situação é muito complicada. Então é o que nós temos na situação hoje. Qual a perspectiva para os próximos meses? Mesmo com a vacinação lenta que nós temos, se não ocorrer nenhum outro atrapalho, nós imaginamos que em novembro, dezembro, no final do ano, nós estaremos atingindo aos 60% a 70% de imunizados, o que dará uma folga, né, a respeito da epidemia. Isso mostra 2 coisas. Primeiro, a eficácia da vacina, porque nós não estamos falando aqui de uma ficção, de uma vacina que talvez funcione. A vacina, todas elas funcionam. A Europa já mostrou isso, os Estados Unidos mostrou isso. O que aconteceu lá? Quando eles atingiram uma vacinação em torno de 60% a 70%, que traduz-se num tipo de imunidade coletiva, né? A chamada imunidade de rebanho, a epidemia, o número de casos e de óbitos cai drasticamente. Então, está comprovado, a vacina funciona, né? Além da vacina, as outras medidas aqui no Brasil continuam extremamente necessárias. O distanciamento social, evitar aglomerações, os cuidados de higiene pessoal e o uso de máscara. E aí surgiu uma polêmica recente, né? Mas quem já vacinou ou quem já teve a Covid não precisa usar máscara. Precisa. Isso é uma informação incorreta. E eu vou tentar explicar por que precisa. Porque todas as vacinas que estão sendo utilizadas para prevenir Covid-19, elas não previnem a infecção, né? O indivíduo desenvolve anticorpos do tipo neutralizante, outros tipos de anticorpos, melhora a imunidade celular, mas isso não impede que o vírus entre em contato com o organismo e se instale na mucosa nasal, na mucosa oral e replique. Ele vai replicar menos, ele vai ser contido pelos anticorpos, mas ele infecta a pessoa. E a pessoa, quando está com esse vírus, e muitas vezes ela está assintomática, ela pode transmitir o vírus para outras pessoas que não estão imunes. Então, o uso de máscara é necessário não só para a proteção, a autoproteção, a proteção individual, mas para evitar que nós façamos a transmissão para outras pessoas. Então, mesmo os vacinados, eu, por exemplo, já estou vacinado com 2 doses, né? Já há mais de 3 semanas depois da segunda dose, teoricamente eu tenho a imunidade que a vacina é capaz de oferecer. Mas, no entanto, eu uso e continuo usando e recomendo a máscara, porque pode ser que eu me infecte ainda assim e transmita para outras pessoas, e é isso que nós não queremos, né? Não queremos, ninguém quer que isso ocorra. Então, fundamental permanecer utilizando mesmo a máscara, mesmo para os vacinados e para os que já foram infectados, porque há variantes diferentes que de repente podem reinfectar a pessoa. O fato dela já ter tido a doença não significa que ela não possa contrair novamente. Então essa é a situação que a gente tem. Sobre a CPI, ela, no meu modo de entender, ela trouxe 2 revelações importantíssimas, né, que já tem provas que consolidam isso,
E falta revelar muita coisa ainda, falta revelar principalmente duas coisas. Mas o que foi revelado na CPI, em todos os depoimentos, uma síntese disso, fica demonstrado que o governo federal optou, né? As razões não estão bem claras ainda, porque parece que havia uma assessoria paralela ao presidente da República. Eles optaram por apostar, quer dizer, eles acreditaram na imunidade chamada imunidade de rebanho, que é, na verdade, uma imunidade obtida pelo contato entre as pessoas, quer dizer, pela infecção coletiva. Quer dizer, quando você tiver um número de infectados muito alto, adquire-se uma imunidade natural, né, por contato, e aí a doença para de circular. Foi um cálculo absolutamente equivocado que levou o país a ter essa tragédia que nós temos aí. Nós estamos nos aproximando de 500 mil de vidas perdidas. Então isso está revelado, houve uma aposta nisso. E houve uma aposta igualmente equivocada nos tratamentos precoces, com várias drogas, porque a ciência comprovou, e aí não é uma questão de achar, de acreditar ou não acreditar, né? Ciência não é crença, né? Ciência, ela se baseia em fatos, naquilo que pode ser comprovado cientificamente. E está comprovado que esses tratamentos precoces não funcionam, né? Não tem nenhum efeito no número para reduzir o índice de infecções, não impede a infecção, não reduz a mortalidade, e o número de recuperados, de pessoas que superam a doença, é um número idêntico a quem não toma medicação nenhuma. E aí eu quero falar de dois assuntos ligados a isso, mas que não são propriamente relacionados à doença Covid-19 em si. Um deles é e o outro não, que é o número de sequelados. Nós não temos dados ainda, mas há indicações muito fortes de que nós temos já e teremos um número de pessoas com sequelas, quer dizer, que ficam que continuam mesmo depois de superada a doença, com deficiências importantes. Deficiências pulmonares, cognitivas, neurológicas, musculares, cardíacas. Então isso vai impactar o sistema público de saúde, o sistema de saúde em geral, fortemente assim que a epidemia passar. Além do que, nós temos um número grande de casos de tratamentos eletivos, inclusive de câncer, que estão represados, porque muitas cirurgias acabaram ficando postergadas por causa da dificuldade de acesso aos hospitais. E aí, passando a epidemia, nós teremos uma forte demanda para exames eletivos, exames mais complexos, para cirurgias eletivas, para tratamentos clínicos. E o outro aspecto igualmente grave é que os dados são concretos, uma redução importante no número de vacinas aplicadas para outras doenças nesse período. Muitas famílias estão deixando de vacinar contra a gripe, contra a poliomielite, sarampo, catapora, rubéola, e isso terá provavelmente impactos importantes na saúde pública no próximo ano. Então, esse é o resumo que nós temos aqui deste assunto para a gente mudar a pauta. O Sidney mandou boa noite e fez uma pergunta. Considerando o município como célula-mãe do país, como você vê a não participação efetiva de nossas câmaras de vereadores no combate à crise sanitária? Olha, Sidney, realmente as questões deveriam ser resolvidas nos municípios, né? Embora eu ache que nesse caso, numa epidemia, que é uma pandemia, a ação do governo federal seria mais importante, porque ele tem os meios para coordenar as medidas que muitas vezes precisam ser tomadas por mais de um município simultaneamente, as medidas de
de evitar a circulação de infectados, fazer vigilância epidemiológica, elas precisam ser regionais muitas vezes, né? Para diminuir a circulação do vírus. Mas os municípios brasileiros, eu costumo dizer que essa epidemia mostrou as deficiências que nós temos. Não é que os nossos vereadores, os nossos municípios resolveram mal a epidemia. A maioria deles resolvem mal os problemas diários, porque não estão preparados, porque não tem estrutura administrativa, porque há uma penca de cargos de confiança, há muito fisiologismo, né? Nas relações políticas, as câmaras de vereadores ficam muito atreladas ao interesse do executivo, e isso tem reflexo na qualidade de vida das pessoas, porque atrapalha a gestão pública, né? Ou pelo menos dificulta as boas medidas no interesse da população, né? Nós temos uma praga grande, que é o fisiologismo, o clientelismo, né? Que são históricos no Brasil, né? E isso também tem ação na questão da abordagem da epidemia. E isso é uma coisa disseminada, né, no Brasil, nos estados, nos municípios e no governo federal. Bom, o nosso segundo assunto é a questão da inflação e da carestia. Eu resolvi abordar esse assunto porque eu vi ontem na televisão, na Rede Globo, no Jornal Nacional, uma grande reportagem a respeito das dificuldades que as pessoas estão tendo para comprar um botijão de gás em função do preço, né? Mostraram, inclusive, ações muito importantes em algumas favelas, em algumas comunidades, onde a própria comunidade se organizou para assistir essas pessoas que não estão conseguindo cozinhar por falta de um botijão. Isso foi uma reportagem longa, que mostrou, comoveu as pessoas, mas não tocou na causa, né? E a gente vê que não toca, né? Por exemplo, se fala em inflação no Brasil, inflação dos últimos 12 meses, a inflação medida é em torno de 9%, é altíssima, né? Num contexto em que os salários estão sem reajuste. Mas a carestia, quer dizer, que é diferente da inflação. A inflação é um índice oficial que leva em conta muita coisa, né? Mas a carestia, que é aquilo que o trabalhador, que as pessoas comuns no dia a dia sentem para sobreviver, que é pagar o aluguel, pagar a conta de água, de energia, né? Para comprar alimentação, pagar o transporte público. Isso é comprar gás, né? Abastecer o carro, ou, enfim. Isso é que tem impacto real na vida das pessoas. E o noticiário todo no Brasil, ele é superficializado de forma a não tratar disso. E quando trata, não vai às causas. Então é aí que eu digo, nós precisamos aprofundar a conversa, né? Por que que a gasolina, o gás, os alimentos e agora a energia elétrica estão subindo fortemente acima da inflação? Isso tem causa. E tem gente que se beneficia e gente que é prejudicada. É lógico que a maioria da população sofre o impacto, porque ela não tem como repassar. Inclusive o pequeno comerciante, o prestador de serviços, o MEI, o microempresário, né? que faz lá, que tem um pequeno negócio, ele não consegue repassar esses custos para a clientela, que já está acontecido. Mas a causa é muito clara. Por que os combustíveis subiram no Brasil? Porque em 2016, houve uma decisão do governo Temer, que foi mantida e aprofundada no governo Bolsonaro, que foi de atrelar o preço dos combustíveis, óleo diesel, gasolina, gás, ao mercado internacional. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam tirar da Petrobras o refino, a distribuição de petróleo, tanto que a BR Distribuidora eles já venderam, e as refinarias eles estão vendendo, ou desativando e vendendo, né? Para jogar isso para a iniciativa privada, que é óbvio, são grupos financeiros muito poderosos que vão investir no setor e precisam de lucro. E a garantia de lucro para eles é saber que aconteça o
que acontecer, os combustíveis vão estar atrelados ao preço internacional e ao dólar. Porque aí pode pegar o dólar lá de fora, pôr aqui e tirar o lucro em dólar. Então esse é o pulo do gato. Isso aconteceu com o gás, aconteceu com a gasolina, né? Com o óleo diesel, com os alimentos, que também é a mesma coisa, né? Boa parte da nossa produção agrícola é a produção para exportação, inclusive carne. O Brasil tem o maior rebanho do mundo, tem mais cabeças de gado do que pessoas no Brasil, e, no entanto, a carne teve uma explosão de preços. Por quê? Porque privilegiou-se a exportação. E o governo não atuou para fazer a regulação que era feita antes com a Petrobras, na questão dos combustíveis, e com a Conab, na questão do abastecimento com alimentos. Então, eu acho que é isso que nós precisamos entender. Quem são os prejudicados, nós sabemos, a ampla maioria da população, e quanto mais pobre for a família, maior o impacto. Porque, é claro, quem ganha 10 mil reais por mês, gasta em alimentação, gás, energia elétrica, vamos dizer lá, 20%, né, do que ganha. Nem isso. Agora, quem ganha R$1.000, gasta muito mais de 20% do que ganha para pagar isso, para pagar alimentação. Então vai quase tudo para pagar isso. Então o impacto é muito maior em quem ganha menos, né? E os beneficiados são os grandes grupos econômicos, exportadores de commodities, que exploram o refino de petróleo, a importação de petróleo, os donos dos gasodutos, que aliás foram vendidos pela Petrobras. É esse pessoal que está ganhando dinheiro. Não é o distribuidor de gás, não, que esse também está sendo esfolado. E nem o dono do posto de gasolina, que na verdade não está ganhando mais. Ao contrário, está vendendo menos e a margem de lucro dele se reduz à medida que o combustível sobe. Espero ter feito uma síntese que a gente tenha conseguido entender a respeito disso. E aí está muito na moda agora a questão da elevação da conta de energia elétrica, a conta de luz, que vai subir também. A televisão tem noticiado, vai subir por causa da seca, porque os reservatórios estão muito baixos. É verdade, a matriz energética do Brasil, ela é em grande parte hidrelétrica, não é? E quando falta a produção hidrelétrica, ela é complementada especialmente pelas usinas termoelétricas. E aí é o seguinte, tem uma seca, a pior seca dos últimos 100 anos. Será que isso é um acaso ou é mais um dos eventos climáticos decorrentes da degradação do meio ambiente que nós estamos vendo dia a dia? É uma pergunta, né? Eu não acredito que seja um acaso, porque nós poderíamos ter administrado melhor os reservatórios e mantida parte desta água nos reservatórios exatamente quando tinha chuva, para usar agora. Porque essa é a vantagem, é por isso que a Eletrobras, que está sendo votada a venda da Eletrobras hoje lá no Senado, espero que não passe, né? Por isso que ela é ruim para o país, porque ela não dá segurança. Porque a Eletrobras é quem comanda toda a administração dos recursos hídricos no Brasil. Então ela pode, a reserva energética está nas represas. Se ela mantiver a água lá, a energia está estocada. Quando precisar, você aumenta a vazão e faz mais energia. E é isso que nós vamos perder. Vai passar a ser controlado ou descontrolado pela iniciativa privada, que vai buscar o lucro, obviamente, né? Mas aí a causa, voltando à causa disso. Então eu fui pesquisar e encontrei na Brasil Atual, tem várias fontes, mas na Brasil Atual tem uma matéria muito interessante que eu recomendo, Revista Brasil Atual, que leio, que mostra os dados do MAP, né? MAP Bioma Alerta, que é uma entidade que mostra o desmatamento no Brasil em 2020. O dado lá é que nós desmatamos, eu até anotei aqui, 13,6% a mais
do que em 2019. E 2019 já foi um horror, né? Então ela vem crescendo, esse desmatamento, vem crescendo, vem num crescente, né? Já cresceu em 2019, agora cresceu sobre 2019 mais 3,6%. De tal forma que nós desmatamos 1.385.000 hectares de florestas durante o ano 2020. Isso dá, em média, 24 árvores cortadas por segundo. A maioria desses desmatamentos são ilegais. Eu anotei aqui, 99,2% são desmatamentos em áreas de proteção, né, que não têm autorização dos órgãos ambientais para fazer o desmatamento. E nós vemos uma inércia do governo federal porque é deliberado. O nosso ministro do Meio Ambiente está sendo investigado hoje, uma investigação inclusive internacional, por possível facilitação da exportação irregular de madeiras, né? Esse é um nome bonito para contrabando de madeira, para levar madeira para os Estados Unidos ilegalmente. Mas eu trouxe mais alguns dados. Não é uma questão restrita à Amazônia, né? Nós vimos hoje na página da BBC, tem uma foto impactante do Rio Iguaçu, né, das cataratas do Iguaçu, mostrando que o Rio Paraná, Rio Iguaçu, a bacia do Paraná, ela praticamente secou, minguou, né, neste ano. Tem um fio d'água lá, muito longe daquilo que costumava ser. E aí nós vamos ver, todos os biomas do Brasil tiveram aumento de desmatamento. Todos. Eu anotei, Mata Atlântica, que é aqui, a região dos litorais do Paraná, São Paulo e tal. O aumento do desmatamento foi de 125%. Quer dizer, o desmatamento mais que dobrou em 2020. Né? Porque houve um afrouxamento da fiscalização, a lei ambiental, né, foi ignorada e começaram as obras, as invasões sobre a restinga, sobre a mata próxima ao litoral, sobre a Mata Atlântica, né? Então 125%. No Pampa, lá no sul, dobrou, 99% de desmatamento. No Pantanal, um aumento de 43% de desmatamento. Na Amazônia, 9%, mas é 9% da maior floresta tropical do mundo. E no Cerrado, 6%. E a resposta do governo federal para isso é praticamente nula. Nenhuma medida foi adotada, né? Muito pelo contrário, mandou-se o exército lá um tempo, gastou-se um turbilhão de dinheiro, e aí os dados estão aí, quer dizer, não resolveu nada, e agora nós temos as consequências, é causa e efeito. Por que chove menos? Porque aumentou o desmatamento. Né? Por que os nossos rios baixam mais rapidamente? Porque nós não temos mata ciliar, né? As nascentes foram desmatadas. Então, esse é o impacto, né? Mesmo agora, chegando no período, nós estamos entrando no período de seca, né? Vai voltar a chover no Brasil, aqui na nossa região centro-sul, espera-se apenas no final do ano. Então, nós poderemos ter problema até de racionamento de energia, né, no final deste ano, começo do ano seguinte. Mas quando começar a chover, os rios estão muito baixos, né? E a terra estará seca, vai demorar para você recuperar os reservatórios. Enquanto isso, a festa das termoelétricas, né? Então, os grupos particulares, donos de termoelétricas, vão colocar essas termoelétricas para funcionar, vão vender energia para o sistema e vão ganhar dinheiro. Então, o povo vai pagar a conta, o povo é prejudicado e alguém ganha dinheiro. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Nós temos as riquezas de um país não mudam do dia para a noite, né? Muda-se, às vezes, muito rapidamente a distribuição das riquezas. Então, às vezes, com uma canetada, um decreto, uma lei, você transfere recursos de um número grande de pessoas para um número muito pequeno, né?
Isso basta ver, basta subir a taxa de juros. Está se pagando X de juros, aumenta a taxa, o dinheiro que vai ser pago para os aplicadores, os rentistas, numa canetada você transfere. É o que o Banco Central tem feito. Remunera a sobra de caixa dos bancos. Então, numa canetada, e agora deram autonomia ao Banco Central. Nem o governo pode mais falar se pode ou não pode pagar a sobra de caixa, quanto vai pagar. Quer dizer, puseram a raposa dentro do galinheiro mesmo, não é que ameaçaram entregar, não. E querem fazer a mesma coisa com a Eletrobras, né? Querem fazer a mesma coisa com os Correios, com o Banco do Brasil. E nós precisamos entender que isso vai prejudicar a nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Porque essa degradação de meio ambiente não vai recuperar em 3 anos, em 2 anos. Mesmo que você mude o governo, mude a forma de ver, você vai, né, a natureza exigirá anos para chegar aos níveis que estavam em 2000, antes de 2020, 2019. Bom, sobre a Eletrobras, só a informação final, está lá sendo votado, estão querendo vender por 60 bilhões, uma empresa que tem avaliações que falam que ela vale 400 bilhões de reais. E aí, né, é evidente que há muita gente interessada nisso, né? O Valdomiro mandou boa noite, doutor Mário, sempre atuante, Deus te proteja. Obrigado, Valdomiro. O Dejair mandou boa noite, mestre doutor Mário, Dejair, para todos que estão conosco aqui, que nos ajudam sempre, que contribuem trazendo informações, comentários, observações, né? Nós dizemos que sempre uma alegria estar conversando com vocês e é um trabalhinho de formiga, né? Nós não temos uma pretensão de mudar o mundo, mas estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos levando informações boas e tentando melhorar a consciência das pessoas para que elas possam entender e compreender que elas são vítimas, muitas vezes, de interesses econômicos muito poderosos e muito particulares, e isso às vezes não chega a essa informação. Muito pelo contrário, a mídia que está atrelada a esses interesses vem com um discurso como se essas modificações fossem boas para todos, né? A questão do meio ambiente é um exemplo. É necessário desmatar no Brasil? Será que nós não teríamos que ter um plano de recuperação ambiental em cada município? E aí nós voltamos à observação do Sidney lá, né? Está aí o desafio para que os vereadores votem leis, né? Discutam com o executivo leis de recuperação ambiental. Nós estamos num momento dramático que não dá mais só para evitar a degradação. Nós precisamos ter planejamento para recuperar o meio ambiente, se nós quisermos, né, ter um planeta mais saudável, uma qualidade de vida melhor e menos impactos financeiros na vida das pessoas, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.